Graça e paz de Jesus Cristo sejam sobre tua vida, sobre nossas vidas. Que bom mais uma vez, mais uma oportunidade estar aqui com você para compartilhar da palavra de Deus. Nesse momento, nessa ocasião, quero compartilhar com você duas porções das Escrituras que se encontram no Evangelho de João. A primeira, no capítulo 14, dos versos de 1 ao 6. E a segunda porção no Evangelho de João, ainda no capítulo 20, dos versos 19 ao 29. Mas antes disso, vamos orar. Pai eterno e santo Deus, graças te damos por mais um dia, por tua bênção sobre nós, por tuas misericórdias que se renovam. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o teu cuidado sobre nós não tem fim. Perdoe os nossos pecados, aqueles que cometemos por meio do corpo, através de pensamentos, atitudes e palavras, e também aqueles que cometemos por omissão. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ilumine nosso entendimento e que teu Espírito abra o nosso coração para entendermos tua verdade, no nome de Jesus. Eu gostaria de falar, nesta ocasião, sobre algo que certamente pode estar lhe afligindo nesses últimos dias. Sobre dúvida, ou melhor, dúvidas. Quantas dúvidas têm permeado as nossas mentes nesses últimos tempos? Dúvidas que são fruto de incertezas, dúvidas que são frutos de não sabermos o que nos ocorrerá, o que acontecerá. Muitas, verdadeiramente, têm ocupado a nossa mente. E eu gostaria de falar um pouco, nesta ocasião, sobre como vencer a dúvida. Ao longo da história cristã, muito debate já houve sobre a importância da dúvida. Há aqueles como Lutero que tiveram a dúvida como uma blasfêmia, como um pecado, a dúvida totalmente associada à incredulidade. E foi muito combatida por teólogos como ele. Mas há alguns outros na fileira do evangelho cristão, como C.S. Lewis, que advogaram a importância da dúvida. A dúvida não como algo antagônico à fé, mas a dúvida como algo que serve à reflexão, ao aprendizado e ao crescimento. Particularmente, parto do pressuposto de que a dúvida, ora, pode ser negativa, realmente um antagonismo da fé, mas ora pode ser positiva. Fico numa posição de equilíbrio, de meio termo, entre essas duas posições. A dúvida pode realmente nos fazer crescer, mas também pode travar o nosso desenvolvimento, quando ela nos faz parar, quando ela trava a nossa condição de crer. E eu gostaria de falar um pouco hoje, nesses dois textos, sobre um personagem que ficou muito conhecido por conta de suas dúvidas. Esse personagem foi Tomé. Vamos ler o primeiro texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tomé teve uma dúvida. Aliás, o que Tomé bem teve foram dúvidas. Tomé é conhecido muitas vezes pela alcunha do homem de pouca fé. Mas será? Será que isto corresponde à verdade na vida desse homem de Deus?
Prefiro pensar em Tomé como o homem da reflexão, o homem de dúvidas honestas, o homem que não tinha vergonha de se expor. Particularmente, creio que outros discípulos tiveram a mesma dúvida de Tomé nesse momento, quando Jesus falou sobre preparar o caminho. A verdade é que Tomé era um dos poucos que tinha a coragem de dar a cara a bater, franco e honesto em seus questionamentos. E por isso ele não titubeia e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O fato dele ter usado a expressão nós, pronome nós, e ele inclui aí os outros discípulos, significa dizer que aquela dúvida também era dos outros discípulos, não era só dele. Então não era ele apenas o homem da dúvida. Ele era aquele que tinha coragem, ele era aquele que era franco. E aqui há uma primeira lição para nós, sobre como vencer as nossas dúvidas. As dúvidas que têm assaltado a nossa mente, por exemplo, nesse tempo. Nós vencemos a dúvida quando, à semelhança de Tomé, fazemos perguntas honestas a Jesus. Ó queridos, aquele homem não titubeou e fez uma pergunta franca e honesta a Jesus. Nós não sabemos qual é o caminho, Senhor. O que nós precisamos fazer é dobrar os joelhos em oração e em nosso clamor, perguntar honestamente ao Senhor aquilo que nós não estamos entendendo. É fato que não haverá respostas a todas as nossas perguntas. Muitas vezes Deus vai silenciar, mesmo porque em alguns momentos o silêncio de Deus será a nossa melhor resposta, até mesmo por uma incapacidade de compreender se Ele nos respondesse conforme os seus propósitos. Mas muitas vezes Deus nos responderá. E se tem uma coisa que Deus sabe, é lidar com as nossas dúvidas. Deus não tem nenhuma dificuldade com as nossas dúvidas. As nossas dúvidas sinceras, as nossas perguntas sinceras, os nossos questionamentos sinceros, as nossas reflexões sinceras, elas não ofendem a Deus. Como esta pergunta não ofendeu a Jesus. O que nós precisamos fazer é sermos honestos. Muitas vezes ensaiamos as nossas orações. As nossas orações se tornam fruto de uma liturgia ensaiada e decorada. Quando, na verdade, o que Jesus quer ouvir de nós é sobre nossas dúvidas, e isso de forma honesta. Não peca aquele que pergunta a Jesus o porquê e os paraquês. Não peca. Nem sempre teremos respostas. Muitas vezes os discípulos não tiveram respostas, pelo menos naquele momento de suas perguntas. Mas Jesus sabe muito bem lidar com os nossos questionamentos. Quando Tomé pergunta, nós não sabemos, Senhor, para onde o Senhor vai. Como a gente pode conhecer o caminho? Jesus vai nos responder, vai responder a eles no capítulo 6, uma das afirmações mais lindas de todas as Escrituras e que alimentam a nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja bem, se não fosse por uma pergunta honesta, talvez hoje nós estaríamos furtados de ouvir essa declaração de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, uma das declarações mais contundentes da fé cristã, a declaração de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida, essa declaração só nos chegou, só veio até a nós porque alguém um dia teve a coragem de fazer uma pergunta honesta a Jesus. E a sua pergunta foi respondida por Jesus e a sua dúvida foi dissipada. E eu aprendo que nós vencemos as nossas dúvidas quando nós temos a coragem de fazer perguntas honestas a Jesus, quando nós colocamos diante de Jesus as nossas dúvidas. E isso você faz através da preciosa e poderosa ferramenta da oração. O quanto você ora? Sobre o que você ora? Eu tenho aprendido que aquilo sobre o que você não ora é aquilo que você tem tentado fazer com as próprias mãos. Ore sobre tudo. Coloque diante de Deus. Dependa do Senhor. Coloque as suas dúvidas diante do Altíssimo. Porque Ele traz resposta. E Ele desfaz a confusão da sua mente.
como desfez a confusão na mente de Tomé. Mas agora eu quero que você folheie a sua Bíblia e vá comigo ao Evangelho de João, no capítulo de número 20, também a partir do verso 19, que nos diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Este relato que eu acabei de ler, essa aparição de Jesus aos discípulos, ela acontece, obviamente, depois da ressurreição de Jesus. Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado, e agora havia ressuscitado e já havia aparecido, por exemplo, a Maria Madalena. E agora ele aparece aos discípulos que estão ali trancados em um aposento por medo dos judeus, por medo da perseguição. Agora 11, porque Judas havia cometido suicídio. Mas dentro desse grupo de 11, um estava ausente, Tomé. Estavam ali 10. E o verso 24 que nós lemos nos relata isso, que ele não estava presente. E porque não estava presente, depois que Jesus se ausentou, ele recebe a notícia dos 10 de que Jesus havia aparecido, de que Jesus estava vivo. E, para a surpresa daqueles discípulos, Tomé não crê na narrativa deles, não crê na notícia deles, e de forma cética disse: olha, se eu não colocar as minhas mãos ali nas mãos dele, se eu não sentir o buraco dos cravos, se eu não tocar o lado dele e ver aonde o soldado abriu com a lança, de forma nenhuma crerei. A dúvida novamente se instalou no coração de Tomé. Dúvida que já tinha aparecido lá em João 14, como nós lemos aqui no primeiro ponto desta mensagem, quando ele pergunta: nós não sabemos o caminho. Agora, essa dúvida se manifesta na impossibilidade de crer de que Jesus estava vivo e tinha aparecido aos seus discípulos. Há uma preciosa lição para nós. A lição de que nós podemos vencer a dúvida quando nós mantemos comunhão com os nossos irmãos. A dúvida, ela aparece no coração de Tomé porque ele não estava no lugar certo na hora certa. Porque se ele estivesse junto com seus discípulos em comunhão, naquele momento que eles estavam ali, que Jesus apareceu, ele não teria aquela dúvida no coração, porque ele também teria presenciado a aparição de Jesus. O isolamento, o distanciamento dos outros discípulos, o isolamento da comunhão, fez com que ele perdesse a oportunidade da visitação do Senhor naquele dia. E por isso teve dúvida, porque não viu. Ó queridos, quantas vezes nós temos dúvidas que perturbam a nossa mente e a nossa alma, simplesmente porque, como Tomé, nós nos isolamos. Como Tomé, nós nos afastamos da comunhão. Eu sempre digo que quando nós nos afastamos da comunhão, nós nos tornamos presas fáceis ao diabo. Uma brasa longe da fogueira, obviamente que logo vai apagar. Tomé, aquele que era um homem reflexivo, certamente deve ter se isolado após a morte de Jesus, ao perceber que talvez muitos dos seus sonhos que ele alimentava em relação à pessoa de Jesus foram frustrados com a sua morte. Os reflexivos normalmente se isolam. Tomé não foi exceção à regra. Mas porque se isolou, permitiu que a dúvida pairasse em seu coração, porque se não tivesse isolado, a dúvida não teria espaço para crescer. Não teria espaço para se consolidar. Nós vencemos a dúvida, querido, quando estamos juntos. Como assim, pastor? Quando estamos juntos, perto uns dos outros, nesse momento não fisicamente, mas espiritualmente, em comunhão, falando a mesma língua, juntos nas redes sociais, se conversando, telefonando, mantendo essa comunhão salutar.
nos momentos em que um está frágil, outro vem com uma palavra de encorajamento. E isso faz toda a diferença. Uma palavra de fé, uma palavra de experiência. Porque não estava junto dos seus. Porque não estava junto dos seus irmãos. Tomé se isolou, se enfraqueceu e permitiu que a dúvida se consolidasse na sua mente e no seu coração. Se você quer vencer a dúvida, não se isole. Não faça como Tomé. Esteja presente na comunhão. Não faça como Elias, que quando temeu pela própria vida, quando duvidou do poder de Deus que o poderia defender de Acabe e Jezabel, se isolou numa caverna. Mantenha-se na comunhão. Não dispense o seu moço, como fez Elias. Não dispense. Mantenha-se na comunhão. Mantenha-se junto. Porque juntos somos mais fortes. Aliás, esse é o propósito de ser igreja. Ser um corpo. E um corpo só funciona se tudo estiver junto e bem ajustado. Esteja em comunhão. Em comunhão com a sua família, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o povo de Deus. Assim você vence a dúvida. Assim não haverá espaço para ela. A partir do verso 25, o texto nos diz: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Queridos, os discípulos tinham tido uma experiência com Jesus na qual Tomé não estava. E eles foram lá contar sobre essa experiência para Tomé. Eles disseram lá no verso 25, vimos o Senhor, mas ele não creu. E isso me ensina algo precioso sobre como vencer a dúvida. Nós vencemos a dúvida quando nós permitimos a nós mesmos aprendermos com a experiência dos outros com Deus. Se Tomé tivesse crido, se ele tivesse permitido aprender com a experiência dos outros discípulos com Jesus, e Tomé conhecia aqueles homens, Tomé conhecia o caráter daqueles homens, Tomé sabia que aqueles homens andavam com Jesus, Tomé havia conhecido a transformação a que cada um deles tinha se submetido pela presença de Jesus. Aqueles eram novos homens. Tomé sabia que a palavra deles era digna de crédito. E ainda, apesar de todas essas evidências, preferiu não crer. Queridos, quando nós aprendemos com as experiências dos outros homens que andam com Deus, isso dissipa também as nossas dúvidas. Se Tomé tivesse aprendido com a experiência dos outros discípulos, ele não teria duvidado. Eu não estou dizendo que você tem que crer em tudo que lhe falam, mas eu estou dizendo que existem pessoas que andam com Deus, que têm vida com Deus e que têm experiências com Deus, pessoas que você conhece, que são dignas de crédito. E a relação delas com Deus vai servir para acalmar as dúvidas do seu coração. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: observe ao seu redor e veja o que Deus está fazendo na vida de pessoas próximas a você. E quando você observar o grande milagre, o que Deus tem feito ao lado, no meio das vidas das pessoas que estão ao seu redor, você vai perceber que não há motivo para duvidar. Quando você vê as coisas grandiosas que Deus tem feito na vida das pessoas que você conhece e que andam com Deus, e você aprende com essas experiências, você percebe, não dá para duvidar. Deus realmente está conosco. Tomé duvidou porque não creu na experiência daqueles homens. Porque não deu crédito. Dê crédito, queridos. Observe o que Deus está fazendo na vida dos outros. E você verá que as dúvidas se acalmarão dentro de você. Quando Jesus aparece e ele chama Tomé de forma pessoal, fala: vem aqui, Tomé, põe o teu dedo nas minhas mãos, coloca a tua mão aqui no meu lado.
Ele repreende Tomé e diz, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé porque vê, porque toca, crê. Tomé crê porque sente a presença de Jesus ali. Que coisa gloriosa. A presença de Jesus realmente nos inspira fé. Sentir Jesus do nosso lado vai aquecer a nossa fé, como aqueceu a fé de Tomé. Mas deixa eu lhe fazer uma ressalva. Nós precisamos crer e vencer a dúvida, mesmo quando o nosso coração não sentir a presença de Jesus. Porque haverá momentos em nossa vida que nós não vamos sentir absolutamente nada. Mas ainda assim Jesus é real. Por isso, a nossa fé não pode ser guiada pelas emoções. A nossa fé tem que ser guiada pela palavra de Deus e pela convicção de que Deus está ao nosso lado. Às vezes, teremos a impressão de que Jesus vai se afastar propositalmente, justamente para provar a nossa fé. A fé de Tomé foi uma fé sensorial, precisou tocar, precisou sentir. E Jesus vai dizer assim, Tomé, porque você me viu, porque você sentiu, porque você tocou, você creu. Mas bem-aventurados, mais felizes, são aqueles que não me virão, não me verão e vão crer. Eu quero dizer que você é um desses bem-aventurados, que crê em Jesus, sem nunca ter tocado no corpo de Jesus, sem nunca ter sentido o hálito de Jesus. Que nós possamos prosseguir nessa fé, crer, sem ver. Vença a dúvida, tendo a certeza de que Jesus é real. Deus te abençoe, traga paz e certeza ao teu coração, em nome de Jesus.